A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico, continuando nossa série sobre análise minuciosa do Evangelho do Apóstolo João. Hoje, versículos 38 e 39, ainda no capítulo 1, uma análise extremamente minuciosa. Sem perder tempo, vamos às referências cruzadas. João capítulo 1, versículo 38. Nós temos Ruth, capítulo 1, versículo 16. 1 Reis, capítulo 10, versículo 8. Salmos 27, 4. Provérbios capítulo 3, capítulo 8, capítulo 13, aí nós temos o capítulo 3 do Provérbios, o versículo 18, capítulo 8, versículo 34, capítulo 13, versículo 20. Nós temos também Cânticos, aqui fica uma referência para Cânticos, que não é meramente uma carta de amor, que alguns estudiosos falam que Cânticos é uma carta de amor entre Salomão e a mãe de Roboão, enfim, então fica aqui, nós temos referências nesse versículo de Cânticos. Vamos agora análise prática de conjunção, frequentemente traduzida como mas ou e, indica uma transição ou adição ao que foi dito anteriormente. No contexto do versículo, introduz uma nova ideia que é importante para entender a continuidade do relato. Jesus é Jesus, o uso do nome aqui mostra a centralidade da pessoa de Cristo e a narrativa que consegue prosseguir a partir dessas perguntas, tá? Epistrafeis, ou epistrapês, significa virar-se ou retornar, e a ação de Jesus de voltar indica o foco intencional naqueles que estavam seguindo ele, mostrando interesse e atenção. Theoron significa ver ou observar, sugere essa observação atenta e minuciosa de Jesus, que percebe que estava seguindo, que haviam pessoas seguindo, e expressa um conhecimento profundo nas intenções deles. A pergunta que vocês buscam não era necessariamente a partir do que está dito aqui, era ouvir a declaração de fé deles do que eles queriam com Jesus, não necessariamente o buscar no sentido meramente casual ou ocasional, certo? Era só uma busca interna de cada um. Autou significa dele, indica que a ação de Jesus de olhar diretamente está relacionada àquela presença daquelas pessoas. Importante entender que essa dinâmica entre Jesus e os seus seguidores acontece mais de uma vez, né? Então, esse busca, esse olhar, esse escutar é sempre mais profundo, de intimidade, certo? Leguei significa dizer, e a maneira como Jesus expressa sua vontade e se relaciona com aqueles que o seguem. Denota a importância da comunicação nas relações interpessoais, deixando clara essa importância, e uma importância física, uma presença física mesmo, uma intimidade profunda, de conhecimento profundo. Ti, este pronome é interrogativo, significa o que e pergunta, e está diretamente ligado à pergunta que Jesus faz e se torna central nesse versículo, pois ele busca entender as motivações e os reais desejos de cada um que estava seguindo, né? Zeteite significa buscar a indicação de procurar ou investigar, o que revela as intenções dos discípulos ao seguirem Jesus, mostrando uma relação de busca e descoberta espiritual. Rabi, mestre, é o título de respeito e autoridade usado neste caso para mostrar o reconhecimento por parte dos discípulos por conta da sabedoria e o status que Jesus tinha. Legetai significa dizer, e no contexto do versículo é uma explicação literal que denota a explicação do termo Rabi, ampliando a compreensão de quem é Jesus para aqueles que o questionam. Men, termo que pode sugerir confirmação de algo, no caso do versículo, reforça que o termo Rabi tem um significado claro e estabelecido. Didaskalos significa mestre ou professor. A inclusão do significado dessa palavra no significado geral reforça o papel de Jesus como um educador, um guia espiritual presente na vida dos seus seguidores. Então aqui já deixando claro que ele não é só um professor ou um mestre, ele é um próprio sacerdote guiando o caminho de luz na escuridão, certo? Este advérbio significa o pou. Pou é o advérbio onde, e essa pergunta está direcionada diretamente à localização dos discípulos, que é fundamental para entender essa vontade de se aproximar e aprender mais com Jesus. Então, onde não é localidade geográfica, e sim a vontade, onde estava o coração, a vontade, a mente deles, o que eles querem de fato de todo o coração. Menô, última palavra, significa permanecer ou habitar, e a busca pelo lugar onde Jesus estava hospedado não é apenas a necessidade física de local construído, mas um desejo de estar próximo de Jesus espiritualmente. Esse versículo, Jesus se relaciona profundamente com os que o seguem,
A sequência do diálogo revela sua disposição de se conectar e entender os anseios dos seus discípulos. A pergunta, o que vocês buscam, é logo seguida pelo reconhecimento de sua busca por resposta. A forma como se referem a Jesus, chamando ele de Rabi, indica uma autoridade espiritual que eles reconhecem, buscando mais do que apenas um mero conhecimento. Eles almejam uma transformação interna e profunda, tendo proximidade com ele. Esta passagem nos ensina sobre a importância do ensino, da busca e dessa relação muito pessoal com Jesus. É um convite contínuo que ecoa até os dias atuais, desafiando cada crente a avaliar o que realmente busca ao seguir a Cristo. Fechamos o 38, vamos para o 39, o último desse vídeo, cada vez mais curtos os vídeos. Provérbios capítulo 8, versículo 17, a única referência cruzada com o Antigo Testamento. Vamos para a análise prática. Erchomai, já falei disso outras vezes, é ouvir ou chegar, e essa coisa do Erchomai, a palavra repete-se muito para dizer sempre a vinda, a vinda, a vinda. Era algo muito esperado, e nas palavras do original você enxerga realmente Erchomai, ou seja, pode mudar um pouco as traduções, mas o significado do Erchomai é sempre vir ou chegar, e é um convite a se aproximar e experimentar algo novo, que neste caso é a vinda, é o conhecimento de Jesus que está de fato ali próximo deles. O oral, o ver, o perceber, outra palavra que se repetiu muito nesses 12 ou 13 episódios, e nesse contexto implica uma percepção mais profunda, não apenas observar, enxergar, é um convite para entender e ter intimidade, reconhecendo quem Jesus de fato é. Hopou significa onde, já foi repetido outras vezes também nos vídeos, estabelece um local de importância, referindo-se ao lugar onde Jesus estava morando, que no contexto do versículo representa um espaço de comunhão e ensinamentos. Menô significa permanecer ou habitar. Refere-se ao ato de habitar, de ficar com Jesus, sugerindo uma intimidade, como eu falei mais de uma vez, e um desejo de aprender e crescer na fé ao lado dele. Emera, dia. Os emerobatistas, eles são os batismos diários, as limpezas e purificações diárias. Fica aqui a referência para a série do Exílio ao Cristo, que eu falei sobre os emerobatistas. Proporciona uma noção de tempo e enfatiza uma importância desse encontro específico e mantendo esse contato diário, indicando que é um momento decisivo na vida dos discípulos. Peri se indica cerca de, ajuda a transmitir a ideia de que a hora mencionada é aproximada, realçando um sentido de urgência no momento. Tá? Para dar uma ideia de cronologia de tempo específico de fim de tarde, né? A 10ª hora é praticamente período de fim de tarde, né? Eles começam o dia às 6 da manhã, a hora 9 é às 15, então às 16 horas mais ou menos, era fim de dia, mais ou menos, eles encerraram o dia um pouco mais cedo, indicando a urgência de um momento. Tá? Decate seria a 10ª, decate, deca, vem de 10ª, no contexto refere-se, como eu falei agora, há pouco, aproximadamente às 16 horas. Um detalhe de exatidão do relato é a importância de tempo que ocorreu essa experiência. Eco significa ter, indica posse, no sentido de que os discípulos tiveram essa experiência transformadora junto com Jesus. Observamos nesse contexto do versículo onde Jesus convida os primeiros seguidores, os primeiros filhos na fé a deixarem suas preocupações e se aproximarem dele. O verbo ver, o erchomai, né, é um convite aberto, cheio de acolhimento. O ver sugere, o oral sugere que essa experiência vai além da visão física. Implica uma percepção de essência através do Jesus, através do relacionamento íntimo. O local onde estava, né, o morando, é significativo, pois denota a habitação e o relacionamento íntimo que ele tem com aqueles que o seguem. A escolha do tempo, especificamente cerca de 10 horas, da 10ª hora, um detalhe que não é aleatório, indica um marco na vida dos discípulos. Eles estavam registrando, documentando, homologando, porque era algo único que daquele momento em diante mudaria a vida de todo mundo. Indica um marco significativo no caminho que estavam prestes a ser trilhado a partir daquele encontro. As palavras permanecer e dia reafirmam a importância desse tempo em transformação de vida de homens. Este versículo não é apenas chama a atenção, mas também destaca o convite que Jesus fez para eles, para uma mudança de vida, uma comunhão. Revela, assim, um aspecto fundamental na vocação ao discipulado: conhecê-lo e permanecer com ele. Fechamos aqui mais 2 versículos. Amanhã, 40 e 41, nós vamos falar de André e Pedro. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Pai Celestial, e até o próximo vídeo. Um abraço!